Legado das emoções negativas. Se estivermos sempre a produzir hormônios do estresse, criamos uma série de emoções negativas e altamente aditivas, como revolta, hostilidade, agressividade, competitividade, ódio, frustração, medo, ansiedade, ciúme, insegurança, culpabilidade, vergonha, tristeza, depressão, desespero e desamparo, entre muitas outras. Se só formularmos pensamentos relativos a amarguras do passado ou a imagens horrendas do futuro, impedimos que o corpo retome a homeostase. Na verdade, podemos ativar a resposta ao estresse só com os nossos pensamentos. Se o acionarmos e depois formos incapazes de o desativar, o mais certo é desenvolvermos doenças ou problemas de saúde, constipação ou câncer, porque infrarregulamos cada vez mais genes num efeito dominó, até chegarmos ao nosso destino genético. Por exemplo, se estivermos a fazer previsões sobre um futuro conhecido e nos centrarmos nesse pensamento, excluindo todos os outros, o corpo começará a mudar fisiologicamente para se preparar para o enfrentar. O corpo passa a viver esse futuro conhecido no momento presente. Em consequência desse fenômeno, o processo de condicionamento começa a ativar o sistema nervoso autônomo e cria automaticamente as substâncias químicas de estresse correspondente. É assim que a ligação entre a mente e o corpo pode funcionar contra nós. Sempre que isso acontece, apresentamos os 3 elementos do efeito placebo em perfeita simetria. Primeiro, começamos a condicionar o corpo ao surto de química adrenal que nos faz sentir um impulso energético. Se acionarmos uma pessoa, coisa ou experiência num determinado momento e num dado local da nossa realidade exterior a esse surto químico no nosso interior, passaremos a condicionar o corpo a acionar a resposta sempre que pensarmos nesse estímulo. Com o tempo, bastará formular um simples pensamento para condicionar o corpo a corresponder à mente desse estado emocional excitado. O pensamento de uma experiência potencial com uma pessoa e uma coisa num dado momento e num determinado local. Se estamos à espera de um resultado futuro com base na experiência passada, a emoção que essa expectativa desperta em nós altera a fisiologia do corpo. E ao atribuirmos significado às atitudes e experiências, dirigimos a nossa intenção consciente ao resultado, levando o corpo a mudar ou não para corresponder àquilo que pensamos saber sobre a nossa realidade e nós próprios. Mas quer acreditemos ou não que o estresse se justifica ou é válido, os seus efeitos sobre o nosso organismo nunca são vantajosos nem benéficos para a saúde. O corpo acredita que está a ser perseguido por um leão, que se encontra à beira de uma perigosa ravina ou foge de um grupo de violentos canibais. Eis alguns exemplos de estudos científicos que demonstram os efeitos do estresse sobre o corpo. Os investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de Ohio confirmaram que as emoções estressantes desencadeiam respostas hormonais e genéticas, avaliando a forma como o estresse afeta a velocidade de cicatrização de pequenos ferimentos na pele, um marcador significativo de ativação de genes. Provocaram-se pequenas bolhas de sucção a um grupo de 42 casais e, durante 3 semanas, controlou-se o nível de 3 proteínas vulgarmente expressas na cicatrização das feridas dessas pessoas. Pediu-se aos casais que passassem meia hora a ter uma discussão neutra e depois conversassem sobre um anterior desentendimento conjugal. Os investigadores constataram que, depois de falarem no desentendimento, os casais apresentavam níveis ligeiramente inferiores de proteínas associadas à cicatrização, prova de infrarregulação de genes. Essa redução acentuou-se, cerca de 40%, nos casais cuja discussão degenerou num conflito mais grave, como comentários sarcásticos, censuras e humilhações. Os estudos apontam também para o efeito contrário. Reduzir o estresse com emoções positivas espoleta mudanças epigenéticas promotoras da saúde. 2 estudos fundamentais realizados pelos investigadores do Instituto Benson Harry de Medicina Mente e Corpo do Hospital General de Massachusetts, em Boston, observaram os efeitos da meditação, uma prática conhecida por conduzir a estados de paz e até de beatitude, sobre a expressão genética.
No primeiro estudo, conduzido em 2008, 20 voluntários receberam 8 semanas de formação em várias práticas associadas à ligação mente-corpo, incluindo diferentes tipos de meditação, yoga e entonação repetitiva de orações, e conhecidas por ativar a resposta do relaxamento, um estado fisiológico de profundo repouso, referido no capítulo 2. Os investigadores também seguiram diariamente 19 praticantes dessas técnicas de longa data. No fim do período abrangido pelo estudo, os iniciantes revelaram mudanças em 1.561 genes, 874 suprarregulados para a saúde e 687 infrarregulados para o estresse, bem como uma redução tanto da tensão arterial como das taxas cardíacas e respiratória, enquanto os praticantes experientes expressaram 2.209 genes novos. A maioria das mudanças genéticas promovia a resposta ao estresse psicológico crônico. O segundo estudo, realizado em 2013, concluiu que, ao gerarem a resposta do relaxamento, os iniciantes e os praticantes experientes produziram mudanças na expressão genética com uma única sessão de meditação, mas os praticantes de longa data beneficiaram mais, como seria de esperar. Os genes suprarregulados intervinham na função imunitária, no metabolismo da energia e na secreção da insulina, enquanto os genes infrarregulados contribuíam para o processo inflamatório e o agravamento do estresse. Estudos como esses demonstram bem a velocidade com que podemos alterar os nossos próprios genes. É por isso que a resposta do placebo pode produzir mudanças físicas em muito pouco tempo. Nos workshops que realizo pelo mundo, eu e os meus colegas testemunhamos a ocorrência imediata de mudanças significativas na saúde dos participantes após uma única sessão de meditação. Transformaram-se e ativaram novos genes de diferentes formas só com o pensamento. Ficará a conhecer alguns muito em breve. Quando vivemos no modo de sobrevivência, com a resposta do estresse sempre acionada, podemos realmente centrar-nos em apenas 3 coisas: corpo físico, será que estou bem? O ambiente, onde estarei seguro, e tempo, durante quanto tempo terei de enfrentar essa ameaça. O enfoque constante nesses 3 elementos torna-nos menos espirituais, menos conscientes e menos alerta, porque nos faz centrar mais em nós próprios e no nosso próprio corpo, assim como em coisas materiais, aquilo que temos, onde vivemos, quanto dinheiro temos, etc. Além de todos os problemas com que lidamos no mundo exterior. Esse enfoque também nos leva a ficar obcecados com o tempo, constantemente à espera dos piores cenários futuros, com base nas experiências traumáticas do passado, porque sentimos que nunca temos tempo para nada e que tudo demora sempre imenso tempo. Podemos então dizer que, da mesma maneira que fazem as células do corpo egoístas para garantir a nossa sobrevivência, os hormônios do estresse também nos promovem o ego e nos tornam mais egocêntricos. Passamos a ser materialistas e a definir a realidade através dos sentidos. Acabamos por nos sentir aliados de quaisquer novas possibilidades, pois, enquanto não sairmos desse estado de emergência crônico, permitimos que essa mentalidade de eu primeiro, que nos domina o pensamento, se consolide e perdure, levando-nos a ser indulgentes conosco próprios, apenas atentos aos nossos próprios interesses e a ser arrogantes. Em última análise, o eu passa a definir-se como corpo a viver no ambiente e no tempo. Tal como acabo de ler, a realidade é que temos, efetivamente, um certo grau de controle sobre a nossa própria engenharia genética, por meio dos nossos pensamentos, escolhas, atitudes, experiências e emoções. A semelhança de Dorothy, em O Feiticeiro de Oz, que sempre teve o poder que procurava sem o saber, nós também possuímos um poder que talvez nos passe despercebido, as chaves para nos libertar dos grilhões das limitações impostas pela própria expressão genética. Como os pensamentos mudam o cérebro e o corpo? Já sabe que todos os pensamentos que formula, todas as emoções que sente e todos os acontecimentos que experiencia, sejam eles alegres ou estressantes, o tornam um engenheiro epigenético das suas próprias células. Somos nós que controlamos o nosso destino. É aqui que surge uma outra questão. Se o seu ambiente mudar e o levar a programar os genes de outra forma,
Será possível, com base no que vê e naquilo que acredita, programar o gene antes de a mudança no ambiente ocorrer? Os sentimentos e emoções são normalmente os produtos finais das experiências, mas será possível combinar uma intenção bem definida com uma emoção para começar a dar ao corpo uma ideia de experiência futura antes da sua manifestação? Quando se concentra a sério numa intenção para obter um resultado futuro, se puder tornar o pensamento interior mais real do que o ambiente exterior neste processo, o cérebro não saberá diferenciar uma coisa da outra. Nessa altura, como a mente inconsciente, o corpo começará a vivenciar o novo acontecimento futuro no momento presente. Transmitirá informações a novos genes de outra forma que se estão a preparar para esse acontecimento futuro imaginado. Se continuar a praticar mentalmente essas escolhas, comportamentos e experiências que deseja, reproduzindo o mesmo novo nível mental vezes sem conta, o cérebro começará a mudar fisicamente, instalando novas estruturas neurológicas que se equiparem a esse nível, de modo que a experiência pareça já ter acontecido. Só com o pensamento produzirá variações epigenéticas que conduzem a verdadeiras mudanças estruturais e funcionais no corpo, tal como acontece a quem reage a um placebo. O corpo e o cérebro deixarão de viver no mesmo passado e passarão a viver no novo futuro que criou na sua mente. Tudo isso é possível através da técnica do ensaio mental, que consiste essencialmente em fechar os olhos, imaginar-se a fazer qualquer coisa repetidamente e rever mentalmente o futuro que deseja, enquanto pensa na pessoa que já não quer ser, o eu de sempre, e na pessoa que quer ser. Para tal, tente pensar nas suas futuras ações, planear mentalmente as suas escolhas e concentrar a mente numa nova experiência. Analisemos essa sequência mais a fundo para que possamos entender melhor o que acontece precisamente no ensaio mental e como é que isso funciona. Quando ensaiamos mentalmente um destino ou sonho sobre um novo resultado, imaginamo-lo vezes sem conta até ele se tornar familiar. Quanto mais conhecimento e experiência sobre a nova realidade desejada tivermos instalado no nosso cérebro, mais recursos obteremos para criar um modelo superior no processo de visualização mental e mais fortes serão as nossas intenções e expectativas, tal como aconteceu com as camareiras de hotel. Estamos a lembrar-nos de como será a nossa vida e de como nos sentiremos se conseguirmos alcançar o que queremos. Isso significa que estamos a concentrar a atenção numa intenção. A partir daí, juntamos conscientemente os pensamentos e as intenções a um estado emocional superior, como a alegria ou a gratidão. Mais sobre os estados emocionais superiores em breve. Ao assimilarmos essa nova emoção e ao sentirmos-nos mais empolgados, mergulhamos o corpo na neuroquímica que estaria presente caso esse futuro acontecimento estivesse mesmo a ocorrer. Uma possibilidade seria estarmos a dar ao corpo um sabor de futura experiência. O cérebro e o corpo não distinguem a experiência concreta que está a decorrer da experiência pensada. Uma e outra são a mesma coisa em neuroquímicos. O cérebro e o corpo começam a acreditar que estão realmente a vivenciar a nova experiência no momento presente. Mantendo o enfoque nesse acontecimento futuro, sem deixar que os outros pensamentos nos distraiam, no espaço de minutos, reduzimos o volume de circuitos neurais ligados ao eu de sempre e desativamos os velhos genes, passando a ativar e a instalar novos circuitos neurais, iniciando assim a emissão de sinais diferentes para ativar novos genes. Graças à já referida neuroplasticidade, os circuitos cerebrais começam a reorganizar-se para refletir aquilo que estamos a ensaiar mentalmente. E se continuarmos a acoplar os novos pensamentos e imagens mentais a essa emoção positivas, pomos a mente e o corpo a trabalhar em conjunto e passamos a um novo estado de ser. Nessa altura, o cérebro e o corpo deixam de registrar o passado e passam a ser um mapa do futuro, um futuro que criamos mentalmente. Os pensamentos tornaram-se a experiência em si e nós tornamos-nos o placebo.